Muito obrigado, Dr. Mário, por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu tenho para si é quais é que foram as principais medidas adotadas pela Vodafone durante o último ano de pandemia para conseguir manter o país e as famílias e as empresas, todas elas ligadas? Sim, senhora. Obrigado também pelo convite. Votos de sucesso a todos os que ouvirem esta entrevista e que estão na sua fase académica. Tudo bom para vocês. A pergunta já tem, enfim, já levanta aqui as dificuldades, porque passamos e continuamos, enfim, a atravessar neste momento, tinha a ver com mantermos um serviço tão crítico, funcional e que garantisse que as famílias, as empresas continuassem dentro das condicionantes do Covid a trabalhar. A nossa estratégia assentou em 3 pilares, enfim, 3 Cs, se queremos facilitar. O primeiro, colaboradores, o segundo, clientes e o terceiro, comunidade. O primeiro, e essencial, porque também sem eles mais seguramente não teriam sucesso, os colaboradores. E aí o objetivo primeiro foi garantir a segurança de todos os colaboradores. Nós ainda antes da decisão governamental do teletrabalho e do lockdown a que o país ficou sujeito, já passou mais de um ano, nós aí uns dias antes decidimos que todos os colaboradores iriam para casa, iriam começar a trabalhar remotamente. Isso foi um enorme desafio, porque apesar de já termos, felizmente, um conjunto de planos de contingência que previam situações, mas não com a extensão e com a efetividade de crise que esta tinha, em colocar toda a gente a trabalhar a partir de casa. E quando aqui falo em colaboradores, falo de uma forma abrangente, não foram só os 1.400 colaboradores diretos da Vodafone, mas também os muitos milhares que trabalham com empresas parceiras nossas, por exemplo, tudo tem a ver com os call centers, que na sua esmagadora maioria é um serviço fornecido por entidades parceiras, onde também em tempo recorde, em cerca de 3 dias, colocámos centenas e centenas de pessoas dessas organizações, também elas a trabalhar a partir de casa, a fazer um serviço que não havia a experiência sequer de o fazer remotamente. Esta foi a prioridade número 1, colaboradores, em que praticamente 100% das pessoas passaram a trabalhar remotamente, à exceção daqueles que estavam nas lojas, e as lojas mantiveram-se abertas, dada a essencialidade do serviço, bem como aqueles que estão no terreno a fazer o trabalho de reforço e de manutenção de rede. Depois, clientes. Para clientes foi, naturalmente, assegurar a resiliência das redes, a capacidade, a adaptação das redes para garantir aquilo que era uma utilização diferente em termos de redes, e garantindo também condições de exceção para atravessar um período também excepcional, nomeadamente no que diz respeito, isso foi até uma medida de setor que mais tarde veio até ter tradução legislativa, que foi apoiar as famílias e as empresas para evitar, por exemplo, a suspensão do serviço por atrasos de pagamento, enfim, na vida normal acontece, mas aqui era um período de exceção, evitar suspensões de serviço, oferecer dados móveis, porque naquele período inicial era importante que os clientes se adaptassem a uma nova realidade e pudessem ter maior disponibilidade de dados móveis, e por isso fizemos essa oferta. Também em canais desportivos, para ocupação de mais tempo livre e outros canais de entretenimento, enfim, um conjunto de medidas de apoio aos clientes, mas acima de tudo sustentado na qualidade da rede e na adaptabilidade da rede a essas exigências muito grandes de utilização. Em particular na rede fixa, que teve um crescimento exponencial, sem qualquer referência histórica e sem qualquer ligação aos perfis normais, quer horários, quer geográficos. Por isso foi uma enorme exigência. Do ponto de vista da comunidade, foi garantir, quer através da Vodafone, quer através da Fundação Vodafone Portugal, apoios, quer, por um lado, também mais uma vez, na vertente de conectividade, reforçando, por exemplo, os hospitais, apoiando os profissionais de saúde, nomeadamente ao nível do fornecimento de serviços que ainda hoje se mantêm, também um conjunto de doações de equipamento, nomeadamente para a situação de impossibilidade de contacto presencial, câmaras remotas, com monitorização e contacto por parte das pessoas que estavam sujeitas a internamento e impossibilitadas de contactar com os seus familiares. Por isso, estes 3 pilares foram aqueles a que demos prioridade máxima e que, felizmente, e como constava da sua pergunta, permitiu que o país, dentro das limitações, conseguisse continuar a funcionar e de onde ressaltou a essencialidade deste serviço para toda a comunidade.
É muito interessante ver a forma como vocês em tão pouco tempo se conseguiram realmente transformar e adaptar a uma realidade que era tão incerta naquela altura e que é que nós iríamos enfrentar nos meses seguintes. E também foi um pouco para todo o setor empresarial em Portugal. E a pandemia pode representar uma oportunidade mesmo para o nosso país se tornar ainda mais tecnológico. Mas o que é que nos falta ainda? Sim, qualquer crise é um momento de oportunidade. Como dizia bem, as organizações tiveram-se a adaptar, tivemos todos que atuar de uma forma muito mais rápida, mais célere e adaptarmos, mas as crises são também um momento de oportunidade. Enfim, é inevitável que a economia seja muito mais digital, o mundo está-se a transformar com velocidade, mas esta crise acelerou esse movimento. E por isso houve uma transição para o digital muito grande. Portugal não está sozinho neste atraso se olharmos para a geografia europeia, a Europa está toda ela um pouco atrasada nesta nova economia digital. Se olharmos para o bloco dos Estados Unidos, se usarmos o ranking digital da sociedade, vemos que os Estados Unidos está claramente à frente, olha, vemos o Japão, vemos a Coreia, vemos o Canadá, a Austrália, um conjunto de geografias que estão à nossa frente, vemos a China muito próxima da Europa neste critério de digital, por isso estamos todos relativamente atrasados. Aliás, se usarmos como referência aquilo que é o DESI, o Digital Economy and Society Index, Portugal ainda, em 2020, ainda contando com 28 países, ou seja, ainda incorporando o UK nesta análise, Portugal está na posição número 19, um pouco abaixo da média europeia. Mas para chegar a este score, que eu recomendo que vejam a documentação existente na produção documental da União Europeia, vão ver que há 5 pilares que determinam este score. Um deles tem a ver com a conectividade, e Portugal está bem. E só não está melhor porque o critério é relativamente modesto, porque ainda considera nas avaliações tecnologias relativamente ultrapassadas, como a ADSL, ou outras que não têm a velocidade que tem, por exemplo, a fibra. Quando vamos ver países com elevada penetração de fibra, países que têm redes que permitem chegar a 1 gigabit em termos de velocidade, que é aquela que se entende como o padrão do futuro na economia digital, vê-se que Portugal está muito bem, está no top nessa área. Mas olhando para todos os critérios subjacentes à conectividade, Portugal está em 12ª posição, acima da média europeia. Onde é que nós não estamos bem, claramente? Não estamos bem, e aí estamos na 24ª posição no uso da internet. E aqui, sim, ligando à sua questão, a pandemia foi uma oportunidade, ou seja, o crescimento exponencial que houve do comércio eletrónico. Pessoas que não utilizavam as tecnologias de informação, continuavam, por exemplo, e associando aqui à tecnologia móvel, continuavam a usar muito o telemóvel para os serviços básicos de mensagem e texto. Quantos de nós não falámos com os nossos familiares através de videochamada? Quantas pessoas já numa faixa etária mais elevada e que antes não tinham acesso à tecnologia passaram a recorrer a apps de comunicação para ter acesso à imagem, para poder falar com as famílias. Enfim, as videoconferências, essa entrevista que se tornou padrão e hoje standard das reuniões nas organizações e na sociedade e no estudo, coisa que antes não existia. Tudo isto foi uma enorme aceleração. Mas Portugal estava atrasado e agora tem este potencial de aceleração e de aproveitamento. Estamos em 24ª posição. Uma outra área onde estamos mal posicionados, estamos em 21º nos 28 países considerados, tem a ver com os skills, tem a ver com a capacidade de utilização das ferramentas ao dispor. Portugal está relativamente atrasado aí também. É verdade que hoje o nosso ensino universitário e a vossa geração já tem uma formação de elevado nível, e é uma mensagem que vos deixo, até pela experiência que tenho de trabalhar numa empresa multinacional, que a qualidade da formação universitária em Portugal é muito boa, e por isso juntando aos soft skills da Portugalidade, nos dá competitividade muito grande no espaço global, mas ainda temos muitas gerações que infelizmente não tiveram acesso e não têm estes skills e têm que rapidamente ser reformatadas e se adaptar a esta nova realidade. Por isso falta um pouco, como eu dizia, a todo o espaço europeu.
Há aqui pilares essenciais, a própria integração do digital na economia. Muitas pequenas e médias empresas em Portugal estão atrasadas na digitalização dos seus negócios, agora tiveram necessidade, foram forçados a fazê-lo e a apreender os benefícios do digital e o conciliar o digital com o físico. Mas, enfim, isto tudo também só se faz com tempo, com programas, com coordenação entre aqueles que estão comprometidos com o país e querem investir, como é o caso da Vodafone Portugal, com os organismos públicos, com as políticas públicas, que saibamos nós utilizar os meios que esperamos que venham aí para depois conseguirmos investi-los de forma correta para esta aceleração da digitalização da economia e da sociedade. E agora, falando aqui um bocadinho fora do contexto da Vodafone e também do setor das telecomunicações, quais é que foram para si as maiores lições de gestão que esta pandemia trouxe ao universo empresarial? Ela, acima de tudo, trouxe aquilo que caracteriza a gestão de uma crise, não é? Numa gestão de uma crise nós temos que ser temos que ser muito flexíveis. Aquilo que são os conceitos do dia de hoje do VUCA, ou VIC em português, tudo foi tudo exponenciado neste momento. A volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, foi tudo muito concentrado e muito rápido. E por isso o que é necessário? É necessário que haja consistência nas decisões que se tomam, que haja envolvimento das equipas, que haja comunicação, e que haja resiliência, porque este é um processo de exigente resiliência. Nos primeiros tempos, a gestão desta crise, nos seus primeiros tempos, e felizmente nós, uma organização, como eu disse, já tínhamos um plano de contingência, por isso já tínhamos feito inclusive vários testes de potenciais problemas, nunca com esta expressão e com esta dimensão, mas esta necessidade de sermos resilientes, de nos alinharmos e depois de comunicarmos a toda a organização para que haja consistência na forma como atuamos, mas que aprendamos imediatamente com aquilo que são as reações às nossas decisões e as contra-reações àquilo que fazemos, foi essencial. Muita velocidade, enfim, as coisas tinham que acontecer muito depressa, a tomada de decisão era muito rápida, teve que se esquecer um bocadinho os princípios essenciais de boas decisões, que é coletar muitos dados, olhar para eles, ponderar, debater, ver a sua incorporação nos nossos orçamentos, nos nossos planos e atuar. Tudo isto teve que ser feito de uma forma muito compactada para garantir decisões imediatas, algumas delas necessariamente reversíveis, porque a experiência iria determinar que poderia não ser assim. Muito do plano que estava previsto, por exemplo, de evolução da rede, teve que ser todo ele antecipado e drasticamente alterado, porque íamos fazer, por exemplo, upgrade de redes em determinadas zonas que deixou de ser crítico, tivemos que passar para fazê-lo em outras. Foi necessário manter todo o espírito de equipa e garantir que a organização, apesar de dispersa, apesar de termos 4 ou 5 grandes escritórios, passámos a ter 1.400 escritórios, que eram as salas, as casas, as varandas, toda a gente. Quer dizer, isto foi uma aprendizagem de gestão de uma crise. Na verdade, aquilo que é essencial a uma caracterização de uma boa gestão não se altera. O que se altera é a velocidade com que as coisas fazem e a menor margem de erro que pode existir em momentos de crise. E agora, também focando um bocadinho sobre a sua carreira, quais é que foram os principais desafios que enfrentou quando chegou a CEO da Vodafone em Portugal em 2012? Foram muitos. Não é? Primeiro, há um primeiro desafio que foi a primeira vez que tive com a função de CEO, em 2012. Já, enfim, tenho um longo percurso dentro dessa organização, desde o seu início, por isso, enfim, já para vocês que são jovens, muitos ainda nem teriam nascido, alguns ainda não teriam nascido quando eu para aqui vim trabalhar, numa fase inicial. Por isso, algo que é comum ao desempenho de uma função de CEO. Ninguém está preparado para ser CEO. CEO não é uma coisa que se aprenda, que vou aqui fazer umas vídeos, vou ler uns livros e amanhã estou preparado para ser CEO, tenho um certificado que posso ser CEO, isso não existe, é algo que se aprende, mas por muito que se tenha experiência, e eu felizmente já a tinha, de gestão de unidades de negócio, quer empresarial, quer consumo, passando por várias áreas da organização, como referi, ser CEO é realmente algo diferente.
Isso é o primeiro desafio, mas isso é independentemente de ter sido o Mário Vaz, ter sido na Vodafone, ter sido em 2012, é chegar a uma posição como CEO, enfim, é ir com a humildade de que se vai ter que se aprender. A humildade é uma característica importante, mas quando para a função de CEO é importante ir com esse espírito. Depois tive os desafios todos de envolvência de negócio. Quando eu aqui cheguei em 2012, estava a começar a convergência, nós éramos um operador móvel, foi assim que nascemos, tínhamos alguma experiência e tínhamos estado a fazer um conjunto de pilotos e de testes e de projetos na área fixa, mas tínhamos uma presença praticamente inexistente no serviço de televisão, no serviço de internet fixa. Éramos um grande operador móvel, e somos, felizmente, mas fazer esta transformação para passar a ser um operador convergente. E isto foi criar rede, foi criar competências dentro da organização, foi transformar toda a organização de um operador móvel a um operador convergente. Também quando chega a 2012, estávamos ainda a viver de forma muito acentuada a crise financeira de 2008. Por isso o país também estava, e enfim, os nossos clientes como um todo, quer empresariais, quer particulares, passávamos, quer do ponto de vista de confiança, quer do ponto de vista de dificuldades, momentos complexos. E isso foi naturalmente um desafio acrescido. Juntou-se aqui, enfim, na altura, quando batia para os meus colegas, havia aqui algo perfeito, uma tempestade perfeita que se juntou ao momento em que eu cheguei. Também estava na altura a acontecer, veio a acontecer pouco tempo depois, mas já estava na altura prevista a fusão entre o operador de cabo e o terceiro operador móvel, entre a Zone na altura e a Ótimos da altura, por isso mais um operador convergente no mercado, com ambições e com potencial de crescimento natural por via da fusão, e por isso foram muitos os desafios. Felizmente, enfim, já foi como disse em 2012, estamos a falar agora em acabar março de 2021, ainda cá estou. Alguma coisa terei feito bem, alguma coisa me terá corrido bem durante esta altura, não foi pessoal, foi realmente o facto de ter tido a vantagem de eu já fazer parte da organização, de conhecer muito bem a organização, da organização também me conhecer, isso naturalmente facilitou todo o processo de transformação, adaptação e esta luta conjunta de ultrapassarmos os desafios. Foi uma equipa que me apoiou e que entregou aquilo que nós definimos como uma estratégia que teríamos que levar para a frente, e cá estamos. Com a sua carreira, que agora provavelmente tem mais anos do que provavelmente, se calhar, muitos dos estudantes universitários que estão agora até mesmo a terminar a licenciatura, quais é que são os seus conselhos para todos os estudantes que estão agora a entrar no mercado de trabalho? Acho que há conselhos que são gerais, são genéricos, quer dizer, não têm necessariamente a ver com a minha experiência. Aliás, a minha experiência, e já o tenho relatado até a colegas vossos, que quando me perguntam, a minha experiência não é necessariamente uma experiência muito standard. Eu, por exemplo, do ponto de vista de formação académica, eu sou licenciado em Direito, não sou advogado porque nunca acabei o estágio, sou jurista, mas foi uma formação académica da qual não tirei partido do ponto de vista dos skills técnicos para a minha carreira, tirei sim proveito de todos os skills técnicos da aprendizagem académica e universitária, mas há muito tempo que, desde o início, que desenvolvi funções numa área comercial, depois tive experiências em áreas de marketing, até cheguei aqui numa empresa de tecnologia, muita gente me trata por engenheiro, enfim, lá vou dizendo que não devem tratar por engenheiro, porque não o sou, também não sou muito apologista da utilização dos títulos, felizmente a sociedade portuguesa também está a mudar nessa área, mas por isso eu não sou bem o standard para que a minha carreira entre a formação académica e onde eu cheguei possa ser dada como exemplo. Standard. Enfim, é um exemplo, aconteceu, e é sinal de que há oportunidades, de que se nós tivermos a abertura para aprender, para ver as oportunidades, para ter um espírito de curiosidade, ter a humildade de que todos aprendemos com todos, sejam eles júniores, tenham acabado de sair da universidade, sejam aqueles que já cá estavam há mais tempo, aprender com toda a gente, e por isso a recomendação é esta, é que aproveitem os vossos hard skills, mas esses são aqueles onde vocês têm muitos concorrentes, todos os que saem da faculdade têm os mesmos hard skills, naturalmente são o ranking das notas, enfim, dá alguma perspectiva
do que é que possa ser mais expert numa área ou noutra, mas aquilo que é essencial e cada vez mais importante são os soft skills. E isso é individual. Alguns deles aprendem-se nas organizações, todos eles se desenvolvem, alguns são muito característica pessoal e por isso nunca se alteram, mas tenham os vossos soft skills sempre presentes, mantenham-se como são, não tentem ser plásticos, não sejam atores, sejam vocês próprios, naturalmente adaptando-se, quando chegam às organizações, à cultura da organização, sem se acomodarem à cultura da organização. Um dos grandes benefícios de ir buscar gente jovem para as organizações é tirar partido desse espírito jovem, o espírito que faz perguntas, que equaciona o status quo, que tem curiosidade e que tem know-how acrescido face aos que já estão na organização, até porque naturalmente trazem skills técnicos mais atualizados da formação académica. Mas saber ouvir, ter alguma paciência. A vossa geração é um bocado impaciente. Tenho aqui alguns graduates que, quando vêm aqui visitar, abrem a porta e perguntam quando é que eu posso ser o CEO da organização. É bom ter essa ambição, mas tenham calma. Primeiro, nem todos vão ser líderes. E, em alguns casos, há pessoas que não vão ser. Nem todos podemos ser líderes. E algumas pessoas não têm o profile para o ser, ou, infelizmente, não vão ter a oportunidade de o ser. Mas é preciso criar, é preciso estar perto das oportunidades, é preciso prová-lo. E para isso é preciso ir perguntando, ir aprendendo, ir fazendo diferente e estar próximo da oportunidade. Depois, estando próximo da oportunidade, entra um fator que vocês não controlam, nenhum de nós controla, que é o fator sorte. Sem sorte, também não se chega a lado nenhum. Naturalmente que é preciso trabalhar para ter a sorte, enfim, é um clichê, mas que, na verdade, sem essa sorte, enfim, as coisas também não acontecem. Mas há aqui um misto, mas acima de tudo, cada vez mais as organizações mesmo de natureza tecnológica, como é a nossa, e outras, cada vez mais olhamos e procuramos e valorizamos aquilo que são os soft skills, aquilo que é o nível de curiosidade, a vontade de aprender, trabalhar em conjunto, explorem isso e tenham sempre esse espírito, mantenham esse espírito jovem, não se tornem velhos demasiado cedo. Por isso, energia, perguntar, ouvindo, para se fazer as perguntas corretas é preciso ouvir, para que a matéria que não sabemos ou sobre a qual queremos inquirir apareça no discurso do outro, mas não se acanhem de mostrar, de inquirir. E tem uma enorme vantagem, é quando chegam às organizações ninguém vos pode acusar de que estão a fazer perguntas sem sentido, porque vocês têm toda a desculpa de não saber a resposta a qualquer questão. Por isso, enfim, mantenham-se jovens o mais tempo possível. E como pergunta final, como é que descreve a equipa da Vodafone Portugal e o que é necessário em termos de competências para integrar a equipa? A primeira descrição é que é a melhor equipa de telecomunicações em Portugal. Portanto, ponto final, é uma extraordinária equipa, aquela que eu tenho a felicidade de liderar. Embora todo o setor é um excelente setor, mas a Vodafone tem a melhor equipa. O que é que nos caracteriza? E se alguém, enfim, se algum de vocês está a pensar em um dia trabalhar para a Vodafone, nós, aliás, reabrimos ontem o programa anual que temos para recrutamento de jovens, que é para estágios, que é para graduates. Uma das coisas que nos caracteriza, primeiro, é a diversidade. E a diversidade, seja ela de género, nacionalidade, e também geracional. Por isso é que todos os anos temos este programa, incluímos e incorporamos na organização graduates, temos cá jovens também a fazer estágios para complementar a sua formação universitária, e essa diversidade é uma das nossas características. Depois, para se trabalhar na Vodafone, tem que se cultivar o espírito de foco no cliente. Isto todas as organizações o dizem, mas uma coisa é dizer, outra coisa é aplicar. Para o cliente é o centro da nossa atuação. Nós só existimos por causa dos clientes, nós só temos sucesso se respondermos e garantirmos que damos a resposta, seja num problema, seja num problema que causamos, às vezes somos nós o causador do problema ao cliente na sua resolução, seja na antecipação das suas necessidades, seja, enfim, na adaptação do que temos àquilo que os clientes querem ter. Por isso isto é muito importante. Para isso também é preciso ser inovador. O espírito de inovação é essencial. Depois a capacidade, a flexibilidade.
também não se consegue ser inovador se não se for flexível, porque só assim é que se procura coisas novas e se discuta o que existe, que se participa num processo criativo. E depois ter esta adaptabilidade para se integrar num forte espírito e numa forte cultura organizacional que nós temos. Nós temos uma cultura organizacional muito forte, funcionamos de uma forma una, dentro desta diversidade, da abertura para opiniões diferentes, do trabalho em conjunto. Nós temos o Vodafone Spirit, que tem nos seus pilares o trabalhar em conjunto, o aprendermos todos uns com os outros, este foco na inovação, e acima de tudo nós temos um propósito. O propósito do Grupo Vodafone é, enfim, porque somos uma empresa multinacional, e o Connect for a Better Future, e mais do que ter um propósito é acreditar nele e trabalhar nesse sentido. Nós, aliás, hoje estamos a anunciar o reposicionamento da marca. A nossa assinatura passa a ser Together We Can, onde associamos a tecnologia, somos cada vez mais uma empresa tecnológica, a tecnologia à humanidade. Os estudos demonstram que as pessoas perceberam a importância da tecnologia, perceberam a importância da tecnologia das comunicações e o que ela pode ser um enabler, um facilitador da resolução dos grandes problemas que a sociedade, as economias, as comunidades, as famílias têm, e Together We Can, esta é uma assinatura que espelha por um lado o nosso propósito, mas também a nossa forma de atuação e que se traduz na cultura da organização e naqueles que fazem parte desta equipa. É também uma equipa que tem muita interação internacional, que também abre oportunidade, não só para não tem assim, tantas oportunidades para ir trabalhar para outros mercados, elas estão sempre disponíveis naturalmente, mas acima de tudo uma grande possibilidade de interação, de trabalhar com outros mercados, de falar com outros colegas de outras nacionalidades, conhecer outras realidades, trocar experiências, que é enfim, ligando até à questão dos conselhos a quem entra no mundo do trabalho, é muito importante às vezes termos momentos para debater as grandes questões que nos preocupam individualmente ou até de negócio. Muitas vezes é melhor fazê-lo fora das equipas e falar com colegas de outros mercados, porque já podem ter passado pela experiência, ou mesmo que não tenham passado, pelo menos não há aquela questão de poder estar a dizer algo que possa ser mal interpretado pela equipa, pelos meus colegas, porque estou a falar com um colega que é de outro mercado, que é ali ao lado, mas que faz parte da mesma empresa, tem o mesmo propósito e tem as mesmas preocupações e experiências também. Por isso, desse ponto de vista, aqui a aprendizagem internacional e as possibilidades que daí advêm é também uma vantagem e uma característica da Vodafone Portugal. Dito isto, somos uma empresa focada no mercado português, com grande orgulho de sermos portugueses, não representamos muito do ponto de vista de valor no total daquilo que é a receita e a dimensão em termos de clientes global, apesar de sermos um mercado de maior dimensão no cluster europeu onde estamos, mas naturalmente temos uma Alemanha, uma Itália, uma Espanha, um Reino Unido, que têm outra escala e por isso estão acima, mas apesar do ponto de vista enfim, estou a falar para economistas e gestores, que do ponto de vista do PNL o nosso peso não é tão expressivo quanto isso, mas no PNL da inteligência, da inovação, da ambição, do gozo de trabalhar, somos claramente uma grande empresa dentro do mundo Vodafone. E como eu digo a todos os colaboradores, e digo também àqueles que vão ou que estão no início da sua carreira profissional, façam aquilo que vos dê gozo. Isto trabalhar enfim, ocupa a maior parte do nosso tempo. Vocês estão a passar agora pela melhor fase da vida, que é ser estudante universitário. Mas depois, enfim, o mundo do trabalho são muitos anos. Convém que a gente se divirta, sejamos felizes naquilo que fazemos. E uma das preocupações, uma característica da Vodafone é garantir que a empresa não traga infelicidade e que o trabalho não permita alguma diversão. E com esta mensagem final, muito obrigado pela entrevista. Acho que todos os estudantes vão tirar um contributo muito grande dos conselhos que deu e também sobre o seu percurso. E também vão perceber um bocadinho melhor como é que funciona todo este setor das telecomunicações. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Felicidades para todos.